Não, eu não canto. Eu invento. Mas se bem que no dia da apresentação, eu acho que os bichinhos que estavam se apresentando, porque eu cheguei no final da apresentação, quando teve a reunião dos professores e os líderes foi lá e tava cantando. Aí tava o pessoal tudo morrendo de vergonha, os bichinhos cantando, uns na frente, outros atrás, tá? Então, uns afinados, outros arranhando o quadro, mas da próxima vez eu vou tentar ajudar, tá certo? Na medida do possível, humildemente falando. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E continuando o assunto que começamos ontem, né? Que me aperrearam bem muito, ficaram perguntando bem muito, eu não consegui adiantar. Vamos começar então com. Fala, Fernandinha. Vamos começar então com eletroquímica. Eu ontem falei para vocês que eletroquímica se divide em pilhas e eletrólise, ok? Pilhas ou baterias, né? Na verdade, uma bateria é uma pilha, tá bom? Então, deixa eu só. Certo, daqui a pouco vocês me lembram aí da chamada, tá? Nas pilhas, a reação acontece da seguinte forma: uma reação química vai produzir eletricidade. É o que acontece na pilha. Na eletrólise, é o inverso. A reação química de eletrólise, para acontecer, obrigatoriamente tem que ter eletricidade envolvida, tem que ser adicionada a eletricidade. Se não for adicionada a eletricidade, a reação não vai acontecer. Algo conhecido que vocês com certeza devem ter escutado falar, ou já viram, ou pelo menos conhece o produto final. Quando uma peça, você tem uma peça, um cordão, você tem um anel, você tem uma corrente, por exemplo, que é banhada a ouro ou banhada a prata, certo? Beleza, Guilherme? Tranquilo. Então, quando tem essa situação, né? Que se fala que você tem um cordão que não é ouro puro, é banhado a ouro. Não é prata pura, é banhado a prata. Então, essa história de banhado não é simplesmente você tem a prata líquida e você coloca lá dentro, dá um banho na corrente e tira. Não, não é assim o processo. O processo que acontece é uma eletrólise, certo? O que acontece é um processo de eletrólise. É água, um sal, sal de ouro, por exemplo, sal, sulfato de ouro, cloreto de ouro, né? Nitrato de ouro, por exemplo. Aí ele é dissolvido na água, né? Porque é um sal, né? Apesar de ser metálico, tem um metal ouro, mas é um sal, tá certo? Então ele é diluível na água, ele é diluído na água, e aí coloca-se eletricidade, certo? Nessa água. Acrescenta, bota lá os fios e liga a corrente, né? Liga a bateria. Então aí começa a ter reação química. Eu pego a corrente e coloco dentro. O que é que acontece? O ouro que está no sal, ele vai começar a se fixar, certo? Nas paredes da corrente. Aí vai criar como se fosse uma camada. Quando essa camada é formada, né, dá para se perceber que houve um processo de eletrólise, ele aconteceu, e o ouro que estava no sal diluído em água, ele se fixou na corrente. E aí os caras vão, pegam essa corrente, faz o polimento, né, para que fique lisinho, certo? E aí você tem um produto pronto. Tá bom? Então, esse é o processo bem simplificado do que acontece na eletrólise, mas a gente vai ver ele mais detalhado, ok? Então, vamos lá, continuando. Então, as pilhas, reação química produzindo bateria, ou bateria, reação química produzindo corrente elétrica, quer dizer, eletricidade. E eletrólise, corrente elétrica
não é que produz uma reação química. Eu tenho meus reagentes. Agora, eles só vão acontecer, o produto ele só vai surgir a partir do momento que eu coloco uma eletricidade. Então, a eletricidade na eletrólise, ela tem que existir para que a reação química ela possa fornecer. Fernanda, essa observação que você fez aí do choque pode ter sido eletricidade estática, certo? A eletricidade estática é uma eletricidade momentânea, que fica, por exemplo, o metal ele pode ter sido energizado e quando você tocou, você levou um choque. É aquela história. Não sei se vocês já viram falar na disciplina de física. Você pega pedacinhos de papel, corta, e aí pega o pente e passa no cabelo, certo? E quando você aproxima o pente, o papel ele é atraído para o pente, ele fica colado no pente. Isso é o quê? É eletricidade estática. É uma eletricidade momentânea, que depois o pedacinho de papel ele cai, certo? Então tem certas situações que acontece isso. Agora, é diferente, por exemplo, de você faz uma bexiga também. Você enche a bexiga, deixa a bola de sopro cheia, né? A bexiga cheia. E aí você pega um pedacinho de papel do mesmo jeito. Passa ele na cabeça, vai criar eletricidade estática. Certo? Na verdade, a eletricidade estática nada mais é do que os elétrons que são transferidos de um corpo para outro. No caso, os elétrons, como eu estou friccionando a bola no cabelo, eu estou retirando os elétrons do cabelo para a bola. Então, ela fica carregada momentaneamente de forma elétrica. Ela fica com excesso de elétrons. Quando você encosta a bola nos pedacinhos de papel, esses elétrons que estão em excesso, né, conseguem atrair a carga positiva do papel. E aí eles ficam momentâneos. Quando as cargas, naquele instante, elas são equilibradas, positivo e negativo, entre a bola e o papel, aí essa eletricidade estática acaba e o papelzinho volta a cair no chão, tá? É assim que acontece. É diferente, por exemplo, quando você toma um choque de uma geladeira. Você encosta na geladeira e você toma um choque, certo? Você recebe uma descarga elétrica. Isso aí não é eletricidade estática. Isso aí significa dizer que a geladeira não tem aterramento. Porque quando você tem um aparelho elétrico, às vezes ele recebe excesso de carga, ou ele tem perca de carga elétrica, e aí ele vai para toda a parte metálica do aparelho. É por isso que tem que ter aterramento, por isso que a tomada são de três pinos, né? Os dois pinos mais distantes, os das extremidades, é o polo positivo e o polo negativo. Por nada, Fernando. E o pino do meio é o aterramento. Ali só funciona se sua casa tiver aterramento, ou se a tomada. Geralmente se faz o aterramento para a casa toda, né? Se faz. Mas tem situações, dependendo do tipo de aparelho que você vai utilizar, se faz o aterramento para aquela tomada. Tipo, quando tem uma grande quantidade, um consumo alto de eletricidade. Então, quando você vai fazer, por exemplo, para computador, tomada para computador, que você precisa de tem uma movimentação, né? De trabalho maior, uma descarga maior. Então, se você não tiver o aterramento, se você não tiver o aterramento, o que é que vai acontecer? Você pode tomar um choque no computador, encosta no computador e pode tomar um choque. Ar-condicionado, obrigatoriamente tem que ter aterramento. Mas, na verdade, você tinha que ter geladeira, tinha que ter aterramento, você tinha que ter aterramento também para televisão, porque às vezes, por exemplo, ali tem eletricidade, né? Também. Aí você tem a eletricidade lá e quando você encosta, às vezes você toma um choque. Mas aquela situação em que você, depois da televisão ligada há algum tempo, que você encosta o seu braço e os pelos, eles são atraídos pela tela da TV, ali não é eletricidade dinâmica, não é. Ali é eletricidade estática, certo? E aí seus pelos são atraídos pela televisão, pela imagem, pelo tubo de imagem, certo? Então é muito massa essa parte. Essa parte de física é muito interessante. Ó, pessoal, estou colocando para vocês aí a chamada, tá bom?
Então, continuando. A relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudada no ramo da química chamada eletroquímica. É o que a gente está estudando. A relação entre reações químicas e corrente elétrica, quer dizer, eletricidade. Tá bom? Então tem assim, quando uma reação química de óxido-redução, é justamente o que a gente está estudando, NOx. Nós estamos estudando NOx, tá bom? Então tudo isso que a gente viu até agora de NOx, perde elétrons, ganha elétrons, aumenta o NOx, diminui o NOx. Isso aí tudo são reações de óxido-redução ou reação de ox-redução, ou redox, reações de redox. Tu quis saber o que, Fernanda, da TV? Por que encostava o braço? Tem um aparelho de física que é muito massa. Eu acho que vocês podem ter visto em filme ou em alguma feira de ciência. Ele é uma bola, uma esférica metálica, que aí é para gerar energia eletrostática. E quando você bota a mão, vai aproximando a mão, ou encosta a mão nessa esfera, seus cabelos eles começam a subir. Pronto, na Energisa tem, na Energisa tem. Quando tinha visita para lá, o pessoal sempre fazia isso aí. E aí, quando você toca, os pelos do seu braço começa É massa, Letícia, é muito massa. O pelo do seu braço começa a ficar ouriçado, né, digamos assim. O nome eu acho que é ouriçado. Eles vão ficando em pé. E o seu cabelo também ele vai começando a subir. Então, é muito legal esse experimento, tá? Na parte da eletricidade. Geralmente algumas pessoas, alguns professores levavam para a Energisa, que lá tinha uma parte muito muito massa educativa. Aí eles passaram um tempo sem permitir o acesso, né? E aí veio a pandemia, eu não sei se eles retornaram esse acesso novamente. Eu não sei se já estão liberando, tá entendendo? Mas é uma sugestão que vocês podem dar. É Vanessa, né? A professora de vocês de física. Então, é uma sugestão que vocês podem tentar ver com a professora para que seja feito lá uma excursão, certo? Porque no ano que vem, se tiver permissão, eu quero levar vocês como terceiro ano, né? Se a gente conseguir ônibus, liberação, essas coisas todas. Eu quero levar vocês para ano que vem para areia, tá? Eu quero levar vocês ano que vem para areia, terceiro ano, os terceiros, tá? E aí eu vou fazer um trabalho com vocês. Antes, eu vou fazer um trabalho com vocês de fermentação, tá? A gente vai entender o que é fermentação, a gente vai fazer fermentação a um projeto específico para fermentação. Então, tipo, vamos entender o que é. Então, tem fermentação láctea, então a gente vai aprender a fazer iogurte. Tem fermentação acética, né? Que aí a gente vai aprender a fazer vinagre. Tem a fermentação alcoólica, e aí a gente vai aprender a fazer, por exemplo, vinho, tá? E lá em areia, você tem a Triunfo, então eles mostram todo o processo de fermentação para a produção de cachaça, tá bom? Então é muito massa essa parte de fermentação que é mostrado lá. Sim, os iogurtes, a gente pode ver a possibilidade de fazer iogurte na escola, né? A gente compra os materiais, faz o processo de fermentação e dá para trabalhar isso aí, tá bom? E aí, sempre dá para fazer isso em parceria, porque quando você estuda a parte de fermentação, não estuda apenas em química, é um efeito bioquímico, né? Você tem os micro-organismos produtores, né, que faz a fermentação, os fermentadores, e, é, e você tem as reações químicas que acompanham o processo químico. Então, dá para trabalhar isso em parceria com biologia. Então, é super show de bola, é muito massa, tá bom? E nesse assunto que a gente trabalha, pilhas, né, a gente vai construir, eu espero que dê tempo, que a gente consiga aí montar o, uma pilha, né? Eu vou ver a possibilidade de vocês conseguirem montar pilhas em casa. E aí vocês vão tirar foto direitinho do trabalho que a gente pode fazer, que é montar a pilha, tá certo? E ele diz assim, ó,
Quando a reação química de oxirredução espontânea produz energia elétrica, a gente tem uma pilha eletroquímica. Uma coisa que é muito importante que vocês aprendam: toda reação de oxirredução espontânea, que acontece naturalmente, isso aí vai ser uma reação de pilha. É uma pilha. Toda vez que a reação ela é espontânea, toda vez que a reação acontece naturalmente, você tem uma pilha. Toda vez que você tem uma reação não espontânea, não espontânea, ou uma reação forçada, certo? Não é pilha, é uma eletrólise. Por quê? Porque na reação espontânea, na pilha, a reação química produz eletricidade. Assim, quando a reação começa, já há a produção de eletricidade. É algo espontâneo, natural de acontecer. Na eletrólise, não. Na eletrólise é forçada. Você tem a reação química, mas ela está lá parada, estagnada. Ela não vai acontecer. Só acontece mediante a eletricidade. Se você não colocar uma carga elétrica na reação, ela não vai acontecer. Então, por isso que a gente diz que a eletrólise é uma reação não espontânea, certo? Ela acontece de forma obrigatoriamente forçada, tá? Alguma pergunta, pessoal? Não? Então vamos lá. Ah, deixa eu tirar. Cadê? Deixa eu tirar a foto, porque senão eu esqueço. Agora para outra. Pronto. E aí, quando uma corrente elétrica, quando você tem eletricidade que vai provocar uma reação química, é o que eu falei, vai provocar o quê? A eletrólise, tá? A gente vai fazer uma eletrólise. Na eletrólise, a função da eletrólise não é apenas a produção de, por exemplo, para banhar metal. Não é. A função dela não é só essa. Você tem várias reações de eletrólise. Nós vamos fazer um experimento. Eu vou ver se eu consigo me organizar para que na aula da semana que vem, certo? A gente faça esse experimento, tá? Em sala, que é justamente um processo de eletrólise que nós vamos fazer. No processo de eletrólise que nós vamos fazer, nós vamos gerar uma reação, certo? De oxirredução, tá? Em que não é uma eletrólise, mas a gente vai ter uma reação em que vamos produzir gás hidrogênio, certo? Vamos produzir gás hidrogênio. Como assim, professor? O gás hidrogênio, sim, o gás hidrogênio nós vamos produzir. E vamos provar que o que estamos produzindo é gás hidrogênio, tá? O gás hidrogênio é um gás combustível, é um gás inflamável, tá bom? E é um processo parecido com a produção de combustível à base de água. É parecido, não é do mesmo processo, mas a ideia seria a mesma, tá bom? No caso da produção do combustível à base de água, aí não, a gente tem uma eletrólise de verdade, certo? É uma eletrólise acontecendo. Porque você tem a bateria do carro que vai fornecer eletricidade para poder a reação de eletrólise no motor acontecer, e aí você ter a formação do combustível à base de hidrogênio. Aí quando ele passa, que ele consome isso, ele volta a se tornar água. É muito massa o motor que funciona a água, tá? Ele inicia com água o processo e faz com que o motor funcione e no final o que ele joga para a atmosfera é água. Então ele começa com água e termina com água, certo? O que falta, na verdade, é um incentivo maior, é uma busca de investimento para que isso possa acontecer. Então, o processo ele pode sim acontecer, o processo ele é real, mas claro, tem que melhorar bastante para se tornar algo que possa funcionar no nosso dia a dia.
mas é possível. E já tem pessoas que conseguiram construir, adaptar, na verdade a palavra correta é essa, adaptar motos a funcionar com água, carros pequenos a funcionar com água. E funciona tranquilamente, tá certo? É muito show de bola. Então vamos lá. Ó, se eu estiver falando demais aí, vocês dizem que quiser falar alguma coisa, perguntar, pode ficar à vontade. Vamos falar agora, nesses minutos finais, pelo menos a gente vai introduzir, o que seria uma pilha de Daniel. Daniel, esse camarada aí, certo? Ou Daniel, ele foi um dos primeiros a esquematizar, a construir uma pilha, certo? A partir do momento que foi observada em que se ele tivesse um metal que pudesse oxidar e outro metal que pudesse reduzir, dava para pegar esses dois metais, um que oxida e outro que reduz, certo? Tendo um líquido condutor, que no caso ele usou ácido sulfúrico, entre eles, entre as chapas, seria possível gerar uma corrente elétrica e, consequentemente, ter eletricidade, certo? Então, isso foi, de forma bem resumida, a ideia de Daniel. Então, o que foi que ele fez? A pilha de Daniel, ela é baseada nessa reação aí de oxirredução, certo? Ele pega o quê? Zinco metálico com o sal, sulfato de cobre em solução, quer dizer, diluído, sulfato de cobre, certo? E essa reação, ela vai formar o quê? Cobre mais sulfato de zinco. Então, é uma reação entre zinco e cobre, tá bom? Então, de forma iônica, você tem o quê? Zinco 2 mais cobre 2 certo? Os elétrons do zinco vai para o cobre e ele vai estabilizar, tá? Ficando de forma mais iônica, desta forma que vocês estão vendo aí, certo? Os elétrons são transferidos do zinco para o cobre, tá certo? Então, você tinha zinco metálico e cobre em solução. Depois você passa a ter cobre metálico e zinco em solução. Ele diz assim: Daniel percebeu que estes elétrons poderiam ser transferidos do zinco para o cobre por um fio condutor externo e este movimento produziu uma corrente elétrica, tá? Então, a ideia aí era produzir, era ter elétrons, era produzir uma corrente elétrica, tá? Essa era a ideia que se passava na cabeça de Daniel e que ele colocou em prática e que deu certo. E foi graças a esse camarada aí que hoje em dia nós temos as pilhas, as baterias, né? As baterias, como é que o pessoal chama essas baterias portáteis? Tem um nomezinho que se dá. Eu esqueci agora, não lembro não. Mas tem essas baterias que a gente vai, leva no bolso e depois carrega o celular. Depois eu lembro. Bom, baseado nisso aí, cadê? Pronto. O seu Daniel, ele montou essa estrutura, certo? Então foi esse esquema, ou de forma. Eu passei, Gustavo, a lista, não? Deixa eu ver. Se eu não passei, deixa eu passar de novo. Sim, fez. Então você tem aí nesse esquema, né? Para a gente ir encerrando, você tem esse esquema aí da pilha de Daniel, que eu vou explicar mais detalhadamente na aula que vem. Então, como é que a pilha de Daniel funciona? Você tem uma solução, essa solução escura, você tem sulfato de zinco aí, tá? E com um pedaço de zinco. A outra você tem sulfato de cobre com um pedaço de cobre, certo? E quando você liga esse fio preto entre os dois metais, a reação química começa a acontecer. E para essa reação química acontecer, certo? E que ela possa durar mais, a gente tem esse tubinho que vocês estão vendo, certo? Deixa eu colocar aqui para indicar para vocês esse tubinho que vocês estão vendo aqui. Esse tubinho é justamente chamado de ponte salina,
certo? Onde eu tenho um sal aí, e vai dar estabilidade para que a reação química ela possa ocorrer durante um maior espaço de tempo, durante mais tempo, certo? Do que o normal. Se não tivesse essa ponte salina, o que é que ia acontecer? A pilha não iria durar tanto, ela iria acabar mais rapidamente, certo? Claro que isso evoluiu e nós temos pilhas diferenciadas, nós temos baterias, que hoje a bateria, mesmo com a quantidade de funções que nós temos, por exemplo, num celular, ela está durando muito mais. E os celulares novos que são lançados, cada vez mais, eles têm um tempo de duração maior, certo? Eles conseguem ter muito mais aplicativos, dando também muito mais horas de estabilidade e de eficiência energética, certo? Além de que você ainda tem a possibilidade de você adicionar mais carga a partir do momento que você tem esse carregador portátil, certo? Porque aí você tem a bateria do celular e tem essa bateria extra que quando o celular está descarregando, você conecta o cabo no celular e nessa bateria portátil e você consegue ter eletricidade, recarregar seu celular sem obrigatoriamente depender de uma fonte elétrica de parede. Porque às vezes você chega num canto e não tem, pronto. Naquela quadra mesmo de vocês da escola, daquele tamanho, e se vocês procurarem pontos de tomada para que você possa, por exemplo, no aulão que está tendo agora, carregar o celular, você vai ver que tem poucos pontos. E aí, como é que você vai fazer esse carregamento? Como é que você vai carregar seu celular que se tem, sei lá, 10 pessoas para carregar e só tem uma, duas tomadas? Entendeu? E fora que você está no ônibus, o celular está descarregando, como é que você vai conseguir falar com as pessoas sem seu celular que está carregado? Tá? Então, é por isso que muitas vezes é interessante que se tenha uma bateria extra para que você possa fazer essa recarga. Beleza? Então, minhas ovelhinhas, por hoje, a gente vai ficando por aqui, né? É hora de dar tchau. Tchau!